Gostaria que vocês se colocassem em pé para a gente começar o nosso culto. Eu pedi desculpa à minha filha, ela fica chorando. Seria difícil. Amém? Amém. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui querem ver a Deus? Levanta a mão. Vou perguntar de novo. Quantos aqui querem ver a Deus? Amém. Eu também quero ver ao Senhor. Amém. Eu gostaria que o irmão Wagner pudesse colocar uma passagem. E eu gostaria de falar para vocês a santidade, sobre santidade hoje. A santidade ela é vista como uma chave para a gente atrair a presença de Deus. E a Bíblia fala que Deus ele é santo, amém? E para a gente ver a Deus, para a gente ter comunhão com o Senhor, a gente precisa ser santo também, amém? Já pedi para ele. Hebreus 12:14. Bom. O Senhor é bom, amém? Fala, o Senhor é bom. Amém. Vamos ler juntos. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos ler de novo? Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala assim, sede santos, porque o Senhor é santo. Amém? E eu gostaria de contar um testemunho, na verdade, uma história que aconteceu comigo. Eu tinha uns 19 anos. Naquele período, eu era muito jovem, estava começando a me firmar de verdade ali com o Senhor. E, naquela época, eu tinha um rapaz que, de outra igreja na qual eu frequentava, e a gente estava orando ali para ter um relacionamento. Eu tinha 19 anos. E aí, eu lembro que o Senhor falou comigo que não era para eu dar continuidade naquela oração, porque Deus ele não era aquele rapaz que Deus tinha para mim. Graças a Deus, Deus me deu meu marido ali, graças a Deus. Essa pessoa hoje em dia não está nem nos caminhos do Senhor, nem conheço mais, nunca mais tive contato. Mas quando o Senhor falou para mim, eu fiquei muito chateada. Eu falei, Deus, mas por quê? E aí o Senhor falou para mim, não é isso que eu tenho para você. E eu falei, tá bom, eu acho, não sei se a minha mãe ou a minha irmã vão lembrar dessa história. Mas eu falei, então tá bom, Senhor, eu vou... então eu entrei no propósito de oração. Falei, vou começar a ler a Bíblia, vou começar a orar. E eu quero que o Senhor se revele a mim de uma forma como Ele nunca fez antes. E eu comecei a buscar a Deus. E aí, Tiana, um dia, eu falei, olha, meus irmãos foram dormir, a Kai, minha irmã Cleia e o meu irmão eram solteiros ainda na época, aí faz tempo. E eles eram solteiros ainda, nós dormíamos os três no mesmo quarto. E aí, eu falei, minha mãe subiu para dormir, o ex-marido dela também, meus irmãos subiram para dormir. Eu falei, eu vou passar a madrugada toda orando. Eu estava no propósito, estava orando, estava jejuando, lendo a palavra, sabe, buscando a Deus. E aí, eu estou lá na cozinha lendo a Bíblia, e eu lembro muito bem de molhar as páginas da Bíblia, de choro, de oração, perguntando para o Senhor, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual que é o teu propósito para a minha vida? E eu molhava a Bíblia, sabe, Lu? E a Bíblia saltava aos meus olhos, enquanto eu lia. E o Senhor foi falando comigo. Só que à medida que o Senhor foi falando comigo,
uma presença estranha começou a me vir em cima de mim assim. Eu senti aquele peso e eu olhava assim para trás, não via nada, falei, misericórdia. E aí continuei orando e aquele peso vinha, peso ruim, era uma presença pesada, densa, vinha sobre mim assim. Parecia como se fosse asas me cobrindo, sabe? Na hora, tio Dani, eu fiquei com tanto medo. Peguei, fechei minha Bíblia e saí correndo, subi as escadas e fui dormir. E aí, dormindo mesmo, o Senhor me pegou ali na cama. E enquanto eu estava, a minha irmã deve lembrar disso, enquanto eu estava dormindo, deitada ali, os meus irmãos dormindo, eu comecei a dar tanta risada e acordei, não é verdade, Caio? E comecei a dar tanta risada e aquela presença inundou ali o nosso quarto e nós fomos marcados ali naquele dia, né? Pelo menos eu fui muito marcada. E aquele peso de glória, um peso de santidade, de presença de Deus. Aquele dia eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida, que era a presença de Deus, assim, sabe? Pesada, densa, gloriosa. E eu quero dizer isso para vocês, sabe? Sem santidade é impossível ver a Deus. E eu estou falando isso para vocês, mas como eu disse para minha irmã quando eu cheguei, eu vou falar algo que Deus está falando comigo a respeito de santidade. Diana, santidade no falar, santidade no que a gente olha, no que a gente vê, santidade no que a gente lê, santidade na forma como a gente trata os nossos maridos também. Eu falo isso e eu peço a Deus, Deus me santifique, porque eu tenho um marido aqui e a gente passa dificuldades em casa e estamos ali aprendendo, mas que o Senhor nos santifique, amém? Quantos aqui querem ser como o Senhor é santo? A Bíblia fala, tio Dani, que Jesus, a santidade de Jesus atraía pecadores, atraía sábios, atraía todo tipo de gente, porque Jesus era muito santo e ele era muito sábio. Então, sem santidade, é impossível ver a Deus, amém? Pergunta para o irmão do seu lado, você quer ver a Deus? Responde assim, seja santo. Responde, seja santo. Amém? Eu gostaria que você fechasse os olhos e nós começássemos a orar. Pode aumentar um pouquinho a música. Queria que nós orássemos agora. Amém? Pedindo ao Senhor que Ele nos inunde com a santidade dEle. Que a santidade dEle possa atrair o nosso coração, assim como Jesus fazia, como Jesus atraía pecador. Quando Jesus atraía aquela mulher que era cheia de pecado, que tocou na orla de Jesus e Jesus a curou. Jesus, ele, através da santidade de Jesus, ele traz cura. Ele traz cura no casamento, ele traz cura nas famílias, nos nossos pensamentos, nos nossos olhos. Pede ao Senhor, fala, Jesus, Deus, me cura, me santifica nessa noite, porque eu quero ver o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos como igreja diante do Senhor, pedindo ao Senhor, ó Deus, que traga um tempo de santificação sobre a nossa igreja, porque nós como igreja, Senhor, queremos ver o Senhor, nós queremos, Senhor, ter comunhão contigo, nós queremos, Senhor, manifestar a Tua santidade, a Tua glória, assim como Jesus fazia, que por onde Jesus passava, ou Ele atraía todos, Ele atraía uma multidão de pessoas, e aquelas pessoas eram marcadas, elas eram curadas, elas eram libertas, Senhor, através da santidade de Jesus. Eu quero declarar, Senhor, nessa noite, que nós somos uma igreja santa. Deus, santifica os nossos olhos, santifica os nossos corações, as nossas bocas, Senhor, e que muitos, muitos, muitos sejam marcados, Senhor, pela nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Santifica, Senhor Deus, as crianças dessa igreja, Senhor, que sejam crianças, Senhor, que levem, Deus, o peso da Tua santidade nas escolas, nas salas de aula, Senhor, e que muitas crianças sejam tocadas e sejam alcançadas pelo Senhor, ali em sala de aula, como o Senhor fez comigo um dia, em nome do Senhor Jesus.
vamos ministrar sobre os dízimos, as ofertas. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti esse momento dos dízimos, das ofertas, que toda a artimanha de Satanás, tudo que faz, nós perdemos o foco nesse momento, qualquer situação que bata em retirada no nome de Jesus, nós ordenamos você, espírito de enfermidade, espírito de doença, bata em retirada no nome de Jesus. Nós declaramos que aqui é o Teu reino, Senhor, nós Te servimos. Espírito Santo, toma o controle de tudo. Essa reunião é sua, esse culto é seu. Então faz da forma que o Senhor quiser. Nós somos instrumentos do Senhor. Toma o controle, Deus. Acampa os Teus anjos aqui e que nada venha impedir que a Tua palavra seja falada através de nós, Deus. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho agora sobre os dízimos e ofertas. É um assunto que para muitos é espinhoso, é chato, é o assunto que muitas pessoas acham que é para roubar dinheiro, que é para enganar o povo, mas ao contrário, Satanás distorce tudo, porque é um privilégio nós ofertarmos na casa do Senhor, dizimar na casa do Senhor, porque os recursos que temos são todos aqueles que Ele nos dá. Se não fosse Ele nos dando recurso, não teríamos o que dar como oferta, como dizimar. Então, eu queria ler um texto com você. Está em Lucas 21, do 1 ao 4. Lucas 21, do 1 ao 4. Lucas 21, do 1 ao 4. Diz assim: estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Amém? Eu não vou falar aqui para você dar o seu melhor hoje, um carro, uma casa, todo o seu dinheiro, porque esse não é o foco do texto. O foco do texto aqui é que a quantidade da sua oferta não impressiona a Deus em nada. Você pode dar 1 milhão, 10 milhões aqui, se for do que te sobra, não impressiona nada ao Senhor. Nós temos que dar aquilo que o nosso coração está desprendido, aquilo que o Senhor nos manda dar. Temos um parâmetro aqui na Bíblia, que são os 10% de tudo que o Senhor nos dá. E não é do que sobra, é do que o Senhor nos dá. E por que muitas vezes nós temos tanto conflito quando vamos falar de dinheiro em relação à igreja? Porque realmente existe muita coisa errada. Mas se nós formos olhar somente para as coisas erradas, nós deixamos de fazer as coisas certas. E o que pega mais na vida do ser humano? É quando você dá poder para ele ou quando você vai mexer no bolso dele. Você quer conhecer alguém, mexe no bolso ou dá poder para ele. Aí você vai conhecer quem é a pessoa de verdade. E quando estamos tão presos ainda em reter aquilo que o Senhor nos dá, muitas vezes deixamos de experimentar o melhor do Senhor. Igual eu falei, Deus não está interessado no quanto que você vai dar ou não. Deus está interessado onde está o seu coração. Esse texto aqui mostra que a viúva pobre deu mais do que aqueles ricos que deram, que sobraram. E isso que nós fazemos diariamente com o Senhor.
não só com dinheiro, nós damos para o Senhor só aquilo que sobra, só o que sobrou do meu tempo. Fiz tantas coisas no dia, passou voando, sobrou um tempinho, deixa eu lá falar com o Senhor, deixa eu orar um pouquinho, deixa eu ir lá escutar um louvor, deixa eu falar com o Senhor um pouquinho. E às vezes, nem esse tempo sobra. Esquecemos, vamos para outro dia que amanhã eu falo com o Senhor. Esse texto fala disso, é do seu coração prendido nas coisas, esquecendo do Senhor. Como eu falei, não é o tamanho da sua oferta que vai impressionar a Deus, é onde está o seu coração com o Senhor, nas coisas que Ele te entrega. Deus tem o prazer de te dar riquezas, só que Ele quer que você flua com elas. Você tem que ser um rio fluindo, não pode parar em você as riquezas, as coisas que o Senhor te dá. Não tem sentido o Senhor te dar tantos bens materiais, tanta riqueza, se for para o seu próprio eu, para o seu próprio prazer. Não tem sentido. Nós deixamos de experimentar o melhor que o Senhor tem para nós, porque retemos aquilo que Ele já coloca em nós. Tenha o prazer de ofertar na casa do Senhor. Tenha o prazer de dizimar na casa do Senhor. Se o seu coração ainda não tem prazer nenhum, é um conselho que eu te dou: não dizime, não oferte. Não faça isso. Se o seu coração ainda está preso nas coisas, não faça. 2 Coríntios 9, 7 diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Se você está triste em dizimar e ofertar, guarde a oferta para você, guarde o dízimo para você, fique com o seu dízimo, retenha aquilo que Deus colocou, não semeie. Quando você semeia, você está colocando sementes. Você colheu, você pega mais um pouquinho de sementes daquilo que você colheu para ter mais. Quando Deus te colocou as sementes, você plantou e não semeou de novo, o que acontece? Acaba o dinheiro, aí vem a dificuldade com tudo. Não consigo pagar nada, é sempre uma enrolação na vida que não consegue fluir com nada. E por que será? Será porque meu emprego está mal? Será que é porque as coisas não acontecem para mim? Não é por isso. A resposta está aqui: você colheu e não semeou. A Bíblia é feita de princípios, e um dos princípios que nós temos é os dízimos e as ofertas, aquilo que nós semeamos com o Senhor. Então eu quero te convidar a você dizimar e ofertar na casa do Senhor com alegria, com gratidão ao Senhor, não com pesar nem com tristezas, falando: ai meu Deus, eu vou ter que dar esse dinheirinho aqui, que era para mim comprar alguma coisa na Shopee, na Shein, não é? Esses daí todos. Gastamos tantas coisas, com shows, olha só como que é impressionante. Nós, quando vamos dizimar, eu não sei a renda de cada um aqui, mas também não importa. Nós separamos 10% e às vezes achamos: nossa, tudo isso vai para a igreja. Mas nós gastamos 70, 100, 200, 300 em um McDonald's, em um show, em um estádio de futebol. E é natural, mas quando é para semear na casa do Senhor, é que vão roubar o dinheiro. Se você tem esse coração ainda, meu irmão, se desprenda disso. Deus quer te abençoar, Deus quer dar coisas para você, mas você tem que ser como um rio, flua com as coisas que Deus te der, não retenha nada para você. Quando você retém, não tem mais aonde ter as coisas, e Deus para. Então, tenha um coração alegre ao dizimar e ofertar. Se você está triste em dizimar e ofertar, fique com o seu dinheiro. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos agradecer por todos os recursos que o Senhor tem dado, colocado diante de nós, Deus. Tantas oportunidades que o Senhor tem aberto no trabalho, quanto ideias que o Senhor tem dado para nós, quanto as coisas que nós fazemos, e o Senhor sempre está nos direcionando e nos abençoando. Obrigado, Senhor. Que nós venhamos dar o nosso melhor, e não somente em dinheiro, não, Senhor. Nós venhamos dar o nosso tempo para o Senhor. Nós venhamos não só dar aquilo que sobra, mas sim aquilo que é precioso, aquilo que nós separamos em gratidão ao Senhor, Deus. No nome de Jesus, eu quero consagrar todas as ofertas, os dízimos que nós vamos receber aqui. Quero também declarar
portas de emprego abertas para aqueles que estão precisando, portas abertas, Senhor, novos salários, novos cargos, que o Senhor possa prover, Deus, que o Senhor possa fazer o sobrenatural, que às vezes coisas que nós nem imaginamos, o Senhor faz muito além quando temos um coração que não retém só para nós, mas sim um coração abençoador, porque a Tua palavra diz isso, Senhor. Fazei prova de mim. Faça prova com o Senhor, meu irmão. Se você tiver um coração abençoador, um coração que não retém, não sou eu que estou falando, é a palavra. Faça prova com Deus e vê se Deus não vai derramar coisas que você nem imagina sobre você. Faça prova. No nome de Jesus, que nós venhamos ter alegria em devolver aquilo que o Senhor colocou diante das nossas mãos, Deus. No nome de Jesus. Amém? Então, vamos ter aqui o QR Code, o gasofilaço está aqui. Sinta-se à vontade. Se você não tem, fique constrangido, porque Deus sabe o seu coração, irmão. Deus sabe o seu coração. Amém? Glória a Deus. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Canta! Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. Esse é o hino dessa geração. Usa-nos, Deus. Aqui estamos, queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Amém. Boa noite, igreja. Todos bem? Isso aí. Bom, pode ficar sentado, a gente vai iniciar nossa palavra aqui. E vamos orar para que, mais uma vez, a presença de Deus, o
fluir do Espírito Santo seja livre aqui em nosso meio, para falar, para ministrar, para tirar dúvidas, incertezas, insegurança, trazer revelação também, tirar toda a distração, amém? Então vamos fechar os olhos. Amém, Senhor, peço que mais uma vez nesse domingo a sua presença venha na nossa vida, na vida dos meus irmãos, como um alimento poderoso, que o Senhor zele esse lugar, zele esse prédio, Deus, com a sua presença, que seus anjos acampem nesse lugar, nos trazendo revelação, proteção, que a sua palavra mais uma vez seja um alimento poderoso, que nos fortifique, que seja, Deus, algo que traga renovo, revelação, Pai, em nome de Jesus, que onde haja dúvida, Deus, o Senhor traga revelação, traga sabedoria, em nome de Jesus, ó Pai. Desde agora eu te agradeço por cada vida que está aqui, cuide deste lugar, cuide deste prédio, Deus, e que nós possamos entregar e oferecer também aquilo que agrada ao Senhor, ó Pai. Mais uma vez eu te agradeço, amém. Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui sobre como na nossa vida a gente constrói um relacionamento com Deus, né? Porque de todas as formas Deus é um Deus de relacionamento, e como todo relacionamento aqui, todo mundo aqui tem algum tipo de relacionamento, no trabalho, em casa, e para que esse relacionamento avance e você conheça melhor a pessoa, a gente não pode ficar num nível superficial. Então, se você quer construir um relacionamento com alguém duradouro, um relacionamento saudável, se você encontrar aquela pessoa uma vez por semana e conversar com ela, talvez em um ano você tenha um relacionamento, dá para falar que é um conhecido seu, né? Se você encontra a pessoa uma vez por semana, cumprimenta ela e não tem assunto, daqui a um ano, como é que vai estar o relacionamento? Raso. Mesma coisa. Vai ser como se você não conhecesse essa pessoa. Então, com Deus é a mesma coisa. Se a gente quer construir um relacionamento, a cada semana, a cada oportunidade de estar com Ele, a gente precisa dar um passo mais adiante. Porque da parte de Deus, Ele está sempre de braços abertos. Da nossa, é que a gente precisa ir até Ele e não ficar com reservas, né? Então, para iniciar nossa passagem aqui, a gente vai passar por alguns textos, mas o nosso texto base é uma passagem dentro do livro de Ezequiel. E só para contextualizar aqui, né, quem foi o profeta Ezequiel, ele foi um profeta que, como todos os outros profetas, né, foi usado ali diante do povo de Deus para trazer profecias, claro, mas palavras de revelação. Enquanto o povo estava desanimado, ele trazia renovo, trazia palavras em relação ao desvio do povo em relação aos caminhos de Deus. Então ele colocava o povo de volta nos caminhos de Deus, nos princípios. Ele falava sobre um chamado de arrependimento também. Ministrava sobre a esperança das coisas que estavam por vir, para que o povo não desanimasse também. E entre outras coisas, né? Ele denunciou idolatria, injustiça, corrupção dentro do povo de Deus também. E ele despertava a fé do povo, que a fé sempre é bom ser renovada com palavras, com testemunhos. Então esse era o papel do profeta Ezequiel ali. E a maioria deve conhecer a passagem do Vale dos Ossos Secos. Foi Ezequiel é no livro de Ezequiel que a gente encontra essa passagem, que eu vou ler rápido, não precisa abrir, mas quem quiser anotar depois, está em Ezequiel 37. E diz assim, do 1 ao 10. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs por meio
de um vale que estava cheio de ossos. Me fez andar ao redor deles, e eles eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza. Olha o papel do profeta: abrir a boca e profetizar. Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. No versículo 7. Então o profeta não ficou calado, profetizou, como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. De novo a palavra profecia. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima. Mas não havia espírito neles. E ele me disse, mais uma vez: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E novamente, versículo 10: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Em algumas passagens vai estar um exército grande e numeroso, né? Então, nós como discípulos do Senhor não podemos nos calar, sempre profetizar aquilo que Deus tem nos orientado, não ficarmos calados. Então, só um panorama de um dos textos do livro de Ezequiel. E falando sobre esse relacionamento com Deus, que é o foco da nossa palavra, o livro de Ezequiel também fala sobre as águas purificadoras, sobre um rio de águas vivas. E o que representa esse rio de água viva? Ele representa o Espírito Santo, a vida abundante de Deus. E, como eu disse no começo, sobre relacionamento, a progressão dentro desse rio de água viva faz com que nosso relacionamento com Deus seja cada vez mais intenso. Cada vez a gente conheça mais de Deus. Ou seja, se a gente ficar no raso, o relacionamento com Deus vai ser raso também. Se a gente se dispor a ir mais fundo, o relacionamento com Deus vai ser profundo, aprofundado, exatamente. Então a nossa leitura hoje vai se basear em Ezequiel 47, do versículo 1 até o 5. E no versículo 1 de Ezequiel 47, diz assim, mais uma vez Ezequiel tendo visões direcionadas por anjos, pelo Espírito de Deus. E diz assim: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíram umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir. Então, na visão dele, um homem com um instrumento de medição.
e mediu 1000 côvados. 1000 côvados seria mais ou menos 500 metros. E me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos tornozelos. Então, nessa primeira passagem aqui, pegando essa parte, as águas me davam pelos tornozelos, o que significa isso? Que era nessa primeira parte aqui da visão dele, eram águas rasas, né? Acho que aqui todo mundo já teve a experiência de ir para uma praia, por exemplo. Acho que todo mundo já passou por essa experiência. E aí quando você tá ali, você vai ver pessoas que vão lá no fundo do mar, mergulham, tudo mais. E vão ver pessoas também que ficam ali no rasinho, água até o tornozelo também, né? Dá pra gente dizer que essas pessoas tiveram uma experiência de nadar no mar? Não, né? Elas estão ali, passam protetor solar, põem roupa de banho, põem chapéu, óculos escuros, mas estão com água até o tornozelo, então elas não estão tendo a experiência completa, né? E muitas vezes essas pessoas, né, falam, não, eu fui para a praia e entrei no mar, mas a experiência real só tem quem realmente entra e mergulha. E com Deus é a mesma coisa. Aqui nessa passagem, no versículo 3, águas que me davam até o tornozelo, é uma experiência inicial com Deus. É onde a gente deve sempre iniciar nossa jornada com Deus, mas não parar por aí. E qual que é a característica de quem está nessa etapa aqui de água até o tornozelo só? Contato superficial e inicial com Deus. Interesse inicial sem se comprometer. Porque a gente sabe que se você está com água no tornozelo e for indo mais fundo, você vai se molhar mais. Se o mar estiver frio, vai sentir mais frio. Se você tiver medo de água, vai ter que lidar com medo também. Então, ficar até o tornozelo é uma experiência para quem não quer se comprometer ou está com medo. E outro ponto também é que, inicialmente, na vida cristã, a busca normalmente começa porque a gente precisa de um milagre ou de uma resposta, mas a gente não quer se comprometer inicialmente. E para falar sobre esse tipo de atitude, eu quero colocar aqui um texto que está lá em Lucas 19, do 1 ao 10, que fala sobre Zaqueu. Então quem estiver acompanhando pode abrir. Lucas 19, do 1 ao 10. Então Zaqueu era um cobrador de impostos, e ali onde Zaqueu estava, ele sabia que Jesus ia passar por ali, né? Então, entrando no texto, Lucas 19, a partir do 1. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subia uma figueira brava para ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo, que entrara para se hospedar, para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado.
E Jesus disse: Hoje veio a salvação a esta casa, pois este é filho de Abraão. Porém o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então aqui a gente vê uma experiência inicial. Alguém que sabia onde encontrar Jesus, tinha curiosidade de ver Jesus de perto, mas não se tornou um discípulo. Aqui a história de Zaqueu termina aqui. Jesus visita a casa dele, ele se arrepende de ter sido um pecador, de ter roubado e a restituir as pessoas, mas termina aqui a experiência dele. A gente não vê uma progressão nas escrituras como outros personagens que a gente vai abordar aqui. Então essa experiência inicial é uma que todos vão ter. Você ouve falar de Jesus, alguém fala de Jesus para você, ou você simplesmente tem curiosidade ou precisa de um milagre, de uma resposta, e você vai até Jesus. Mas a sua experiência de construir um relacionamento não pode parar por aí. E o segundo nível, então esse primeiro nível aqui da vida cristã, é a questão da curiosidade e experiência inicial com Deus. O segundo nível já é em relação a uma fé que às vezes é baseada na religiosidade, ou às vezes numa tradição familiar. Você vai na igreja porque seus pais iam porque seus avós iam, você vai porque seus vizinhos vão, mas essa experiência de ter uma fé religiosa ainda é rasa. E lá no texto de Ezequiel, das correntes de águas purificadoras, no versículo 3, as águas iam até o tornozelo. E no versículo 4, diz assim: E mediu mais 1.000 côvados, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Então aqui a gente já vê uma progressão, uma experiência mais profunda. Pensando de novo como alguém que está ali para tomar um banho de mar, depois que você molha o tornozelo, você cria a coragem de suportar a água gelada ou o medo do mar, e se aprofunda ali até começar a molhar seus joelhos. E contextualizando aqui para a nossa palavra, as características daqueles que se dispõem a ir com as águas até os joelhos são a segunda etapa, mas também não pode parar por aí, porque nessa segunda etapa a gente pratica uma religiosidade, mas sem profundidade, sem uma experiência completa, assim como é a experiência completa de realmente mergulhar no mar, né? Então nessa etapa, muitas vezes nossas orações são esporádicas, nossas orações são às vezes só os domingos, ou só num dia de célula, ou nossas orações são só quando a gente está emotivo, aí procura orar a Deus para passar algum tipo de tristeza. E isso faz com que a gente crie uma rotina de ter uma oração que não é contínua, assim como um relacionamento. A gente não avança em construir e crescer nesse relacionamento, né? E a nossa fé passa a ser uma fé condicionada. Então a gente tem fé quando a gente precisa de uma resposta e procura a Deus para exercitar essa fé, mas não é uma fé contínua, né? É uma fé meia reativa. E o conhecimento em estudo não pode superar o nosso novo nascimento em Deus, né? A nossa experiência com Deus não pode ser maior em relação a só ler a palavra. Tem que ser uma experiência que causa um novo nascimento. E aqui o personagem dessa etapa aqui de águas até os joelhos,
prática religiosa sem muita profundidade, ou orações esporádicas, fé baseada simplesmente na lei e não em experiências sobrenaturais. O personagem aqui é Nicodemos, que para quem quiser abrir, está lá em João 3, do 1 ao 21. E quem que era Nicodemos? Nicodemos era um conhecedor da palavra, da lei, das escrituras, mas não tinha tido uma experiência de nascer de novo, que é a passagem que a gente vai ler aqui. Então ele não compreendia como que alguém pode nascer de novo, né? Ele sempre se apegava só ao que a lei ministrava. E quando ele encontra Jesus, Jesus confronta ele com as verdades espirituais, dizendo que não bastava só seguir a lei, você precisava ter uma experiência com o Espírito Santo e nascer de novo. Então, vamos ler aqui João 3, a partir do 1. O título aqui da minha Bíblia está: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus. E aqui a gente vê que ele tinha talvez um certo receio de não abordar Jesus durante o dia, né? A passagem aqui deixa destacado que ele só procurou Jesus à noite, porque seria uma forma mais discreta de não verem ele tendo dúvidas e querendo se aprofundar. Então, e ele procura Jesus e disse, chamando Jesus de mestre: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Porque durante a passagem de Jesus, Jesus fazia milagres, operava milagres, não se pegava ali na lei. Então Jesus curava no sábado, fazia a vontade de Deus 24 horas por dia. Mas ali entre os sábios ali do templo e conhecedores da lei, Nicodemos era um deles, eles se apegavam na lei. Então eles questionavam Jesus: por que você está curando no sábado? Entre outros questionamentos, né? Por que você está conversando com alguém que não é judeu? Por que você está conversando com uma mulher sobre a salvação? Então Jesus era questionado e Nicodemos ficava ali só de olho e o que Jesus estava fazendo, mas tinha vergonha de se comprometer e falar: não, acho que Jesus está fazendo algo bom, né? Porque ele prega 24 horas por dia, as pessoas são salvas, o cego de nascença é curado, o paralítico anda, mas ele não queria se comprometer. Então ele aborda Jesus à noite, porque aí ninguém ia ver ele. E aí ele já sabia, né? Ele fala aqui, né? Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus responde: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aqui Jesus falando sobre ele mesmo. Aonde Deus manda eu ir, aonde o Espírito Santo manda eu ir, eu vou. Se é para curar no sábado, eu curo. Se é para curar o paralítico, o cego, eu curo. Mas os sábios da lei, não. Eles se apegavam às Escrituras, enquanto aqueles que eram movidos pelo Espírito Santo tinham a experiência completa.
E Nicodemos responde: como pode ser isso? E Jesus responde: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Jesus sendo irônico aqui, porque ele lia, ficava o dia inteiro lendo a palavra e não conseguia entender como que alguém pode ser guiado por um Espírito Santo. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crentes, como crereis, se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, Filho do homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus falando sobre ele mesmo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Novamente, vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. E o último versículo, 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas de Deus. Então, nessa segunda etapa, a primeira das pessoas que vão até o tornozelo e a segunda até o joelho, a gente vê Nicodemos, que era um estudioso, assim como nós não devemos só ser estudiosos de ler a palavra. A gente tem que ler a palavra como nosso alimento, nosso guia, mas estar disposto a ouvir e seguir o direcionamento do Espírito Santo. E muitas vezes a gente se apega aqui, digamos que na lei. A gente sente de Deus de falar sobre o Evangelho para alguém, num ponto de ônibus, dentro de casa, no trabalho, e a gente fala, não, melhor esperar um pouco, melhor chamar a pessoa para ir na igreja, e lá ela ouve o que Deus tem para falar, né? Não vou me arriscar aqui falando alguma coisa, porque vai que não é Deus que quer que eu pregue para a pessoa, né? Mas por que Deus não ia querer que você falasse sobre a salvação para alguém que está perdido, concorda? Não faz sentido. E às vezes a gente cai nessa questão aqui de Nicodemos, de se apegar à lei. Ah não, acho que não é Deus que quer que eu fale sobre salvação. Acho que não é Deus que quer que eu fale sobre vida eterna para essa pessoa que está triste, pensando em fazer algo ruim com a própria vida. Mas é isso que Jesus fala aqui, esse vento que você não sabe de onde está vindo, mas sabe que ele está passando. Muitas vezes é a voz de Deus dando direção. Fala, abre a boca. Assim como a gente leu ali no começo, profetiza. Profetiza sobre o vale de ossos secos. Onde você profetizar, em nome de Deus, vai ter vida. E ainda terminando a parte aqui de Nicodemos, então ele era um sábio, conhecia a palavra, teve um privilégio aqui que muitos gostariam de ter, que é falar face a face com Jesus ali, né? E ele teve tudo isso. Será que ele teve a experiência de nascer de novo, receber o Espírito Santo, ou será que ele voltou às práticas da lei sem ter uma transformação genuína? E aqui não precisa abrir, mas em João 7, Nicodemos aparece de novo. E ele aparece dando opinião sobre a prisão de Jesus.
quando Jesus já estava perto de ser preso e depois crucificado, concorda que alguém que não tivesse dúvida que ele era o Filho de Deus, tentaria pelo menos impedir que isso acontecesse, mesmo que fosse um propósito. Mas Nicodemos aparece e a única coisa que ele fala, ali para o contexto ali da época, porque ele tinha autoridade, então os sacerdotes ali que queriam prender Jesus, por Jesus fazer a vontade de Deus, ele só diz que, na opinião dele, Jesus tinha que ter um julgamento justo. Ou seja, ele não aprendeu nada que Jesus era o Filho de Deus e que os milagres que ele operava eram operados porque ele era o Filho de Deus. Não é que ele tinha que ter um julgamento justo pelas coisas ruins que ele fazia. Ele era o próprio Deus. Nicodemos, se tivesse aprendido isso quando conversou com Jesus, falaria isso. Não sei qual seria a consequência de impedir que Jesus fosse crucificado ou ir contra os sacerdotes, mas é a única passagem que a gente vê depois Nicodemos. Então, a gente não vê Nicodemos compartilhando o que Jesus ensinou a ele sobre nascer de novo. Simplesmente ele teve uma oportunidade de ouro, ouviu, entrou por um ouvido, saiu pelo outro, e ele voltou a se basear só na lei. E esse foi o segundo ponto. E o terceiro ponto, o terceiro nível aqui dessa caminhada que Ezequiel conta, de água até o tornozelo, água até o joelho. No terceiro ponto, que está lá em Ezequiel 47:4, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Aqui já é uma questão em que a pessoa se compromete, mas ainda não está rendido totalmente. E essa passagem aqui sobre águas até os lombos, então, água até a cintura. Voltando ao nosso contexto ali de praia, né? A água até a cintura aqui, ou até o umbigo, você ainda está no controle ali de voltar para o raso ou ir mais fundo. Seu pé ainda está no chão, então, para quem não sabe nadar, ainda é uma posição confortável. Você não se compromete tanto, então, se passar uma correnteza, você consegue voltar. Ou para aqueles que têm medo quando está no mar, né? E aí você está lá, está meio escuro, alguma coisa enrosca no pé, assim, e você não sabe o que é, dá tempo ainda de voltar sem correr risco, sem se afogar, né? Acho que todo mundo aqui já passou por isso, né? Você está ali tranquilo, dia de sol, todo mundo brincando, as crianças brincando lá, e vai o marmanjo lá, água até o umbigo, aí de repente enrosca um arame aqui no pé, já sai gritando, enrosca uma sacola, alguma coisa assim, né? Mas se a água está no umbigo, você consegue voltar rapidinho, de novo, sem se comprometer, porque... E muitas vezes a gente para aqui também, a gente molhou o tornozelo, o joelho, mas para aqui no umbigo, né? E nessa parte aqui, as características que eu coloquei são o envolvimento ativo na fé, serviço a Deus, mas ainda com reservas ou medo, desejo de controle sobre a própria vida e autopreservação. E o personagem que eu coloquei aqui nessa parte 3 é bem conhecido, que é Pedro. E a gente vai ler sobre ele lá em Mateus 26, do 69 até o 75. Mateus 26, 69 até o 75. 6 versículos. Então, só contextualizando, Pedro era um discípulo comprometido, mas ainda não totalmente rendido. Ele prometeu fidelidade, mas negou a fé 3 vezes. Só depois da ressurreição, Pedro se tornou verdadeiramente rendido e líder da igreja primitiva. E aqui na minha Bíblia,
O título desse trecho é Pedro nega Jesus, que também é uma passagem bem conhecida, né? Então, a partir de Mateus 26, o 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, ela disse para ele: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Ou, não sei nem do que você está falando, né? Para a linguagem de hoje. Chega alguém e fala: Não, acho que você andava com aquele ali, né? Ele: Não sei nem do que você está falando. Né? Cheguei agora aqui, não estou sabendo de nada. E aí no versículo 71, e saindo para o vestíbulo, então, ele já ficou incomodado, né? Porque ele estava num lugar, abordaram ele, aí ele foi para um lugar mais discreto, talvez, para ver se não reconheciam ele. Outra criada ouviu e disse ao que ali estavam, né? Então, ela dizia para todo mundo, apontando para ele, não era uma coisa privada, né? Este também estava com Jesus, o Nazareno, e ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Ou seja, esse Jesus que vocês estão falando aí, eu nunca ouvi falar, vocês estão confundindo. E ele negou outra vez, né? E no versículo 73, e logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então até a forma como Pedro falava, denunciava que ele seguia Jesus. Então ele começou a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. Ele ficou irritado. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Então, uma passagem bem conhecida de alguém também que, como todos aqui, queriam ter privilégio de passar 1 minuto com Jesus, ou tirar uma dúvida com Jesus. Acho que todo mundo aqui teria uma dúvida. Se tivesse que fazer uma pergunta para Jesus, todo mundo teria uma aqui. E Pedro andou com Jesus, caminhou, comeu junto com Jesus. Jesus abraçou ele, mostrou amar ele, mas na hora de falar que ele era sim um daqueles que andava com Jesus, ele preferiu negar. Ou seja, preferiu não se comprometer muito com o que estava acontecendo ali, né? Então que a gente também não pare nessa etapa aqui de passar às vezes anos na igreja, anos frequentando células, anos indo em conferências, anos fazendo de tudo, anos louvando, anos jejuando, anos tomando ceia, mas com água até a cintura aqui, né? Por quê? Porque a gente não quer se comprometer muitas vezes. A gente ainda quer ter o controle de voltar para trás, talvez. O que é pior, né? Pior do que só ficar parado é regredir, talvez. Então esse é o terceiro personagem. E o último personagem, igual a gente sempre fala, né? A palavra aqui é para quem prega e para a igreja. Então a gente se identifica com isso, né? A gente se identifica com muitas vezes parar e não avançar, muitas vezes se comprometer, mas com reserva, muitas vezes participar, mas de um jeito que não tome muito seu tempo, ou não se comprometer, né? E o quarto personagem, que é quando as águas são profundas e mostram um rendimento total, sem reservas. E voltando lá em Ezequiel 47, o versículo 5 diz assim: E mediu
mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Então aqui na visão de Ezequiel, depois de progredir ali de 500 em 500 metros, né, de meio quilômetro, ele chega num lugar onde, para ele avançar, ia ter que tirar o pé do chão, né? Só ia dar para passar a nado. E é onde Deus quer levar a todos aqui, né? Um lugar onde, se a água é o Espírito Santo, quando a gente entra nela e nada nela, a gente vai interagir ali com a água de acordo com a vontade ali daquele oceano, né? Daquele ribeiro. E é a vontade que Deus tem sobre nós, né? Que a gente se entregue inteiramente ao Espírito Santo e Ele nos guia. A gente tira o pé do chão e deixa o Espírito Santo nos guiar. E é o que Ezequiel fala aqui, né? Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia atravessar, né? Não se podia passar andando. E é onde Deus quer nos levar. E as características de estar aqui, ou chegar até aqui, que é o nosso objetivo, como indivíduo, como igreja, as características, né? É uma vida guiada pelo Espírito Santo sem reservas. É uma entrega total, confiança plena da importância de carregar o Espírito Santo. E a terceira característica mostra a intimidade profunda com Deus, que vão além da compreensão natural. E o personagem dessa história aqui, dessa vida de entrega total, onde a pessoa mergulha e deixa Deus guiar ela, não tem mais reservas. E igual eu coloquei aqui, o que essa pessoa se dispõe a fazer muitas vezes vai além da compreensão. Você vai se dispor a ser guiado totalmente pelo Espírito Santo, e quem está olhando de fora vai falar: acho que esse cara aí essa pessoa acho que endoidou de vez, agora não ouve mais ninguém, só ouve o Espírito Santo, como se fosse algo ruim, né? E esse personagem aqui está lá em Gálatas 2, versículo 20. Um personagem muito conhecido, uma referência para nós cristãos, né? Gálatas 2:20. Apóstolo Paulo passou de perseguidor a rendido pelo Espírito Santo. Sua vida foi completamente entregue ao propósito de Deus. Enfrentou prisões, naufrágios, perseguições com fé inabalável. Tudo guiado pelo Espírito Santo. E esse versículo diz assim, é um versículo que a gente, por mais que seja difícil, a gente tem que levar como uma filosofia de vida, um padrão de vida. E diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E quais são as características dessa pessoa que passa a ser completamente guiada pelo Espírito Santo? Já não se importa muito de ter reserva, já não se importa muito se vai ser perseguido, se está com medo de ir mais fundo, se está com medo de arriscar, não tem mais medo de se comprometer, né? E aí que eu coloquei 7 características que dão uma resumida aqui em como foi a vida de Paulo depois que ele se compromete. Então a primeira é a expansão do evangelho aos gentios, que é o que nós como cristãos devemos fazer, né? Não se limitar
a pregar só entre nós aqui como igreja, né? Mas pregar para aqueles que não conhecem a palavra ainda. Paulo foi o principal responsável por levar a mensagem de Cristo além dos judeus, alcançando o mundo greco-romano. É o primeiro ponto. Segundo, fundação de igrejas. Estabeleceu comunidades cristãs em cidades estrangeiras como Corinto, Éfeso, Filipos, Tessalônica e Roma. Nós, como igreja, Luiz teve um chamado e talvez para muitos foi loucura, mas vai abrir igreja? Você vai o que Deus está te mandando fazer? A resposta foi que sim. É uma característica daqueles que se entregam. Como eu disse aqui, aqueles que entram nesse nível onde você não tem mais os pés no chão, para quem está olhando, vai parecer loucura, vai parecer que não faz muito sentido, né? Então essa é uma característica, estabelecer igrejas. Aqui antes era um prédio vazio, hoje tem vidas ouvindo a palavra de Deus, se batizando, aceitando Jesus, pessoas sendo amparadas por projeto de cestas básicas, entre outras coisas, né? Tem diversos exemplos, testemunhos de prosperidade. Então, muitas vezes o que o Espírito Santo manda você fazer quando você entra nesse rio vai parecer loucura, mas vá sem medo. Segundo ponto. E o terceiro, defesa da justificação pela fé. Paulo ensinou que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei, como Nicodemos pensava. Um princípio central do cristianismo. Quarto, criar perseverança e coragem. Como eu disse, Paulo enfrentou prisão, perseguição, naufrágio, agressão verbal, física, mas nunca abandonou sua missão, pregar o evangelho. 5. Unidade entre os judeus e gentios. Lutou contra a divisão étnicas e religiosas, afirmando que todos são um em Jesus Cristo. Gálatas 3:28. 6. Penúltimo ponto. Mentoria e discipulado. Formou novos líderes como Timóteo, Tito e Silas, garantindo algo muito importante: a continuidade da missão do evangelho após a sua morte ou após a sua partida, sabendo que ele tinha formado líderes que não iam deixar o evangelho morrer. E o 7º ponto, antes de nós orarmos, ter uma transformação radical, de perseguidor da igreja ao maior defensor que a igreja já teve. Sua conversão é símbolo de que ninguém está fora do alcance da graça. Amém? Então eu não vou fazer nenhum apelo. Quero que a gente realmente ore como igreja para que tudo que impede a gente de ir mais fundo, quando Jesus mostra um caminho, seja eliminado pela certeza que a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Pela certeza de quando a gente ouvir essa voz que fala, prega, louva a Deus, faz um jejum, vai ler a palavra, vai abrir o culto, vai pedir oferta, a gente não duvide que é o próprio Deus falando. Amém? Então vamos ficar de pé para a gente orar. E que essa palavra aqui de avançar pelos rios de água viva e ter Paulo como a nossa referência de alguém que abriu mão do controle próprio da vida no bom sentido, né? De saber que era o Espírito Santo que estava guiando ele, amém? Então vamos orar para que isso seja uma realidade, que essa semente dê frutos hoje, amanhã, amém? Amém, Senhor, te agradeço mais uma vez por um domingo na sua presença, na sua doce presença, que o Senhor fala conosco através de louvor, da palavra, de cada momento aqui.
Então te agradeço e peço para que a sua palavra hoje, Senhor, seja uma semente poderosa, que dê frutos, que frutifique, Deus, a cada dia. Nos ajude, Deus, a não ter dúvidas em relação à tua vontade, desde as coisas mais simples, como orar, ouvir um louvor, fazer um devocional, que desde as coisas mais simples a gente tenha sensibilidade de saber que é o Senhor, que todo espírito de confusão, de dúvida, de incerteza, de preguiça, seja, Deus, eliminado da nossa vida em nome de Jesus, que a sua presença, que o seu Espírito Santo que habita em cada um de nós aqui tenha o poder, tenha a liberdade para nos guiar, nos orientar, nos dar a certeza de que estamos cumprindo a tua vontade, por mais que tenhamos falhas, que o Senhor nos ajude, Deus, como servos do Senhor, como filhos do Altíssimo, Deus, a cumprir o teu propósito nessa terra, nesse bairro, na nossa família, onde quer que a gente esteja, Pai, que a gente não tenha preservação, Deus, que a gente não se preserve, não tenha, Deus, não deixe a ousadia do Senhor tomar o controle, Deus, que a gente não tenha autopreservação e fique estagnado e nem retroceda, Deus, mas que a gente avance nesses rios de água viva, mostrados pelo profeta Ezequiel, sem reserva, Senhor, que realmente a gente nade de braçada nesse rios de água viva, Deus, cumprindo o teu propósito, o teu querer, desde as coisas mais simples até as mais complexas, como abrir essa igreja aqui, abrir células, ter discipulado, que o Senhor nos oriente, Deus, da melhor forma possível, nos dê direcionamento, sabedoria a cada um aqui, Deus, que a gente seja realmente testemunhas vivas do teu poder, Pai, assim como temos diversos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que foram até as últimas consequências para cumprir o teu propósito, Pai, que a gente também tenha isso como um guia nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, sem preservação, em primeiro lugar, sempre honrando ao Senhor, que o Senhor não se envergonhe nas nossas atitudes, ó Pai, mas que o Senhor se sinta honrado, Deus, pelo que a gente faz e pelo que a gente não faz também, de acordo com a vontade do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso, que a gente esteja sensível e sempre que ouvir essa voz de fazer algo que os personagens aqui da Bíblia fizeram, que a gente não tenha dúvida, porque quem mais iria querer que a gente cumprisse o que está escrito aqui do que o próprio Deus, né? Ou o próprio Espírito Santo, amém?